Ai, Boa noite, Who am I? tá tão linda hoje. Nossa, Ai, a gente tá de azul juntas, tá bom? A gente tá na paleta, isso é um motivo pra sorrir para a vida. Amada, deixa eu te falar, o meu celular, olha, o meu celular tinha acabado de parecer que tava, tipo, queimando a tela dele. E ele precisa só de aguentar até eu chegar nos Estados Unidos, porque eu me nego a comprar o celular aqui, sendo que eu quero ir pra lá pra comprar o telefone que eu quero lá. Feito que eu acho que ele não vai pifar, não, hein? Ai, eu tenho muita sorte. Deus é muito maravilhoso, amém? Hoje meu celular caiu na pia, porque tava fazendo meu confite. Aí, é. as primeiras sortes do dia foi, eu fui pocar o ovo, eu não costumo pocar o ovo separado, né? Eu poco em cima. É. Aí, na hora que eu fui pocar, eu vi que tinha uma gosma verde, aí podre. O segundo, podre, eu joguei na pia pra depois jogar fora. Aí o celular tava gravando, o celular caiu dentro da pia com o ovo podre. Como ele não parou de funcionar, pensei, sorte. Aí deu agora à noite, a tela começou a dar um. Falei, será que foi o ovo podre que entrou? Mas aparentemente vai dar tudo certo. Vamos lá, abriu aí? Tá abrindo, tá entrando no Zoom. Ok. Tá, vou seguir porque o tempo hoje eu não posso esperar. Vamos lá. A tríade que a gente vai focar muito é na produção de conteúdo, obviamente, na linha editorial e nos stories. Você já sabe, porque você já passou, não é de hoje, que a gente precisa manter na construção de conteúdo 3 pilares, que é a estética, o hook e o que você vai causar de solução e de transformação com aquele conteúdo. As principais etapas que a gente vai viver nos próximos encontros. Criação de gancho, que a gente vai falar disso hoje, tá? O nosso primeiro encontro de hoje, que a gente vai diagnosticar o seu perfil, a fim da gente entender mais os seus desafios, que eu já fiz isso antes, pra gente conseguir aproveitar ainda mais os nossos encontros. No próximo, a gente vai falar sobre a constância, os formatos para já serem colocados em prática em variações de stories. No terceiro, na verdade, eu acho que é a troca. Eu tinha falado que a revisão de repertório ia ser ainda nessa semana, depois de amanhã. Tá dando repetição de áudio. Daí a gente vai ver a constância, só vou trocar isso aqui depois. Na aula 4, na metade do curso, a gente vai entender qual é o estado atual e o posicionamento que você já sonha atingir, que a gente já trabalhou isso na MEV, mas a gente vai dar um pouquinho mais de assertividade nisso. No quinto, a gente já começa a linha editorial, revisão de repertório, e no último encontro nosso, a gente já começa a preparação de safra, que vai ser o seu produto digital, que é o que você quer, e é isso que a gente vai construir primeiro na sua rotina do dia a dia. Tá. Revi algumas das nossas aulas, refiz anotações. Só que foi o que eu sempre falei pra ti, eu não vou ficar usando desculpa porque a minha cabeça não tava boa. Então, em alguns momentos que eu me sentia melhor, eu ia lá, pegava, via alguma aula, anotava alguma coisa, fazia alguma coisa, mas não foi algo que eu tive constância e fiz todos os dias. Tá bom. A gente vai falar, eu vou selecionar aqui 3 tipos de roteiros de stories, que eu vou destrinchar eles pra você. E eu preciso que você entenda o seguinte. Nos stories, a gente vai começar tendo algumas estratégias de sequência. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa, em nenhum posicionamento, tirando um posicionamento que você queira crescer como influencer, que é no caso do fitness, você não tem que postar toda a rotina. Porque você acaba, gastando energia num lugar que acaba em 24 horas, porém, você não pode recorrer ao story só quando você quiser vender, porque a audiência sabe e percebe isso. Você, como consumidora, sabe quando a pessoa só aparece por aparecer, para vender, e você sabe as pessoas que você consome, o que elas mostram. Primeiro ponto. Segundo ponto. Você não tem uma vida de artista, você tem uma vida comum, como todo mundo tem. O erro da grande parte das pessoas é achar que uma CEO que mostra a vida dela tem uma vida incrível, quando a vida dela também é chata. Ela só pega recortes, sempre os mesmos, que fazem aquela repetição fazer parte da pessoa que ela é. Exemplo, Catiane Brito mostra sempre que ela gosta de frutas, mostra sempre o backstage lá da empresa, mostra sempre os filhos dela, mostra sempre algumas coisas pontuais do Bento, mostra o papinho, ela sempre mostra as mesmas coisas. O que a Juliana tem que entender quando o assunto não for estratégia, mas for vida real? Selecionar 5 momentos que sempre acontecem na rotina dela, que já fazem parte da rotina dela, para sempre mostrar. Quais são as repetições que a Juliana já faz? Algo que o Renan faz para ela, que é uma coisa de marido, algum mimo, o fato dela ser um pouquinho mimada e ser bem tratada, isso é um pilar que deve sempre estar nos seus stories. Qual é o outro pilar que sempre deve estar nos seus stories? O cuidado que você tem para preparar as coisas antes das clientes chegarem. Qual é um outro pilar legal que você pode manter de rotina nos seus stories?
Quando você vai levar o filho, mas você tem que entender, e aqui a gente vai definir agora, que o que você for levar daqui para frente para os stories, no requisito rotina, eu quero que você gourmetize. O que eu quero dizer com a gourmetização? Você vai sair do patamar Juliana, que posta de qualquer jeito, para qual é o ângulo mais gourmetizado que eu posso postar eu dentro do carro esperando o Bernardo terminar o futebol. Eu posso fazer o quê? Eu posso comprar um Kindle da vida, ou eu já tenho, ou eu levo um livro, ou eu levo o meu iPad, pego cada dia uma página do meu Kindle, ponho o meu pezinho assim em cima do carro e tiro uma foto daqui. E esse é um formato gourmetizado e uma frase, fazendo dos pequenos momentos, só que nada de coisas que realmente vão fluir na sua mente e que aquilo ali é uma repetição diferenciada. Então, quais são os 5 pilares de repetição que vão construir a marca pessoal de stories da rotina da Juliana? Isso nem entrou na estratégia ainda, tá? Porque a estratégia de roteiro que eu quero te passar os 3 são eu vou te passar as frases para você já ir montando e já ir deixando pronto. O que eu estou falando aqui é porque eu vejo que a sua noção de gravar conteúdo é como eu tinha antigamente no A Paula Esperandil. Eu saía gravando o volume como se fosse uma novela. Só que eu acabava gastando muito tempo e muita energia para os stories quando eu podia estar utilizando aquilo para o próprio Reels. E quando a gente quer pegar um posicionamento um pouco mais assertivo e profissional, que é o que você quer, mas sem perder a autenticidade, a gente precisa de pegar a intencionalidade, que é, ei, nail designer, eu tenho uma vida normal, igual a sua. 2, dentro da minha vida real, igual a sua, eu tenho minhas tarefas como mãe, como esposa, como empresária, como instrutora e eu ainda tenho a Juliana. São 5. Dentro desses 5, você vai categorizar um momento. Isso você vai anotar. Quais são os momentos mais fáceis? Então, você já viu que o time-lapse para ajeitar o seu espaço é um deles, já deu check em um. Você vai definir os outros. Que idiota! Eu tava gravando na câmera normal e depois usando o aplicativo para editar. Ai, que burro! Tá bom. Obrigada por me lembrar dessa função. Outra não. Na minha cabeça agora fala assim: você é muito bem paga pelo que você ama fazer, você é muito bem paga pelo que você ama fazer, respira fundo, Pode falar que burra, não tem problema. Eu esqueço, nunca usei. Tipo, a pessoa tem iPhone só pra dizer que tem, né? Que eu Não, gosto aí você vai muito. usar o time-lapse, porque gasta menos memória, né? Mais fácil. E aí você coloca, ao invés de colocar. E aí você sempre fala assim: tá estético isso? Tá uma estética legal? Eu tô usando um negocinho pequenininho numa frasezinha? Eu vou gerar uma identificação bacana com o meu público. Um dia você pode postar uma coisa, daqui a 2 dias você posta o mesmo time-lapse. Não precisa postar todos os dias você arrumando. Dá uma diferenciada. No dia que você for usar um look legal, você volta a postar. O importante é que pelo menos toda semana tenha repetido um desses 5. Então, tipo assim, os 5 tem que constar toda semana. Mas isso Sim, não quer dizer que eu queira ver esses 5 todos os dias. todos os dias. Ponto. Isso é muito importante que eu deixe claro para você. Porque não é para levar os stories como uma obrigação. É para levar os stories como uma liberdade. Estou com vontade. Então, por isso que responder caixinha, essas coisas são muito legais. Eu vou te dar opções ao longo da mentoria de caixinha de pergunta também. Mas agora eu quero focar em alguns tipos de roteiro para você ter de base para toda semana você usar e você oscilar para não virar um fardo. Porque todas as vezes que a gente colocou obrigações muito fortes dentro da sua rotina, dentro da sua execução, do seu dever de casa, você travou. E aqui o meu intuito não é te travar, é pelo contrário, é te dar munição para você conseguir pensar com a sua própria cabeça, tá? Então vamos lá. Quais são os roteirozinhos que eu te estruturei aqui para você e que vão te trazer autoridade nos stories? Alguns são de autoridade, alguns são para gerar curiosidade e tudo isso trazer para dentro da intenção do trabalho que a gente quer fazer com o seu posicionamento dentro do nicho nele. Perfeito? Perfeito. O primeiro anota aí. Peraí, faz uma carinha bonita que eu vou bater a foto. Ai, deixa eu anotar, peraí. Pode falar. Ó, o primeiro que eu quero que você escreva assim, ó. Num caderno você vai colocar Arsenal Neve embaixo. Stories. Aí você vai colocar assim, categoria, gatilho de transformação. Sim.
Aí você pode colocar assim, agora presta atenção em mim. Você lembra de alguma coisa que aconteceu com você que você percebeu que não dava mais pra continuar dentro da profissão? Alguma coisa que aconteceu comigo que eu percebi que não dava mais pra continuar. Atendendo cliente que não me respeitava. Tá. Tá, isso pode ser, mas isso iria muito pro posicionamento, mas pode. Mas se fosse uma coisa visual de mesa, se a gente tá falando da gente aumentar a sua expansão como instrutor e a sua autoridade, para de comer, nisso, seria. Eu jantei. Eu também não, eu jantei passatempo. Ai, caralho. Mentira, pode comer. comer. Bem água. Não come não, velho, não come não. Tá comendo o quê? Carne. Ai, que delícia. Mas tá, continuando. Mas aí, para de comer. Eu não tô comendo. Vamos lá. Gatilho de transformação. Nesses stories, eu quero que fique claro na sua mente as cenas e eu quero que você escreva o modelo central das cenas, porque você pode adaptar isso em qualquer fase de técnica, em qualquer fase de transformação que você já foi e você vai ser. Vou pedir para você anotar primeiro, que enquanto você anota, você absorve e depois a gente discute um pouco para você conseguir absorver toda essa estratégia. Primeira coisa, você pode botar assim. Eu lembro exatamente do dia que eu percebi que não dava mais para continuar assim. Eu vou repetir, Tá aparecendo pra mim. Agora eu tô no iPad. tá? Aham. Então pode ler aí. Eu vou fazer o seguinte. Pra mim continuar anotando ou é pra mim ler? Não, eu quero que você anote, Ju. Tá. Eu vou abrir aqui pra mim. Até o final do ano eu vou ter essa plataforma para poder passar para os alunos, que até agora eu montei, meu cunhado faz aplicativo, né? Aí ele fez o meu. Mas eu, Ai, que tudo. mas aí eu preciso aprender. Eu escrevo tudo que tá no que tu me mandou ou só a primeira frase? Não, só a primeira frase, porque a didática sua não funciona assim, não. Tá. Já anotei. Notou? Beleza. O que eu quero que você faça? Tanto essas cenas, cena 1, cena 2, cena 3, cena 4, podem ser estáticas ou faladas. Só que faladas, eu já reparei que você tem um costume de falar sempre com um tom muito de professora. E eu quero e eu preciso que você corte isso. Como você vai cortar isso? Todas as suas viagens você fica muito mais interessante do que no dia a dia. E eu já te falei isso e não é a primeira vez. Eu preciso que você me dite agora qual é a persona que você quer assumir daqui até o final da mentoria, aqui até o final do ano. Porque a gente não tá fazendo isso pra você fazer por 2, 3 meses. Pessoa comum. Não, isso aí é arquétipo. Eu tô perguntando você. Quem você quer assumir? Porque assim, você um dia tá bem, outro dia você tá puta, outro dia você tá mal, e você é desse jeito. Ok. Só que nos stories você só gosta meio que de aparecer quando você tá bem, ou quando você tá mal, ou quando você quer reclamar. Sim. Só que os stories você tem que entender que ele não é terapia. Você não deve mostrar isso, porque se você quer se posicionar, se você quer ser posicionada, o mínimo que você tem que ter é inteligência emocional. Eu criei o fitness, Paula, e lá eu tô ganhando seguidor, já vou ter que ficar posicionada na porra daquele Instagram que eu nem queria. Eu queria. Porque já tá ganhando visibilidade aqui na minha cidade, porque eu tô falando sobre assuntos de capixaba e comportamento do consumidor. E quando eu menos vejo, eu já tô estrategista lá também. Mas a minha questão é, aí o que eu tô fazendo? Eu uso o TikTok como meio que um terapeuta. Se você tem a necessidade de ir para algum lugar para expor esse outro lado seu, não vai ser o Instagram. Ponto. Quer fazer indiretinha? Não vai ser o Instagram. Não mais. Infelizmente, para a gente ter novos voos, a gente tem que ter atitudes diferentes e a gente precisa. Eu queria muito ser a Paula mas eu tive, porque, Ju, no nosso Instagram chegam pessoas que podem nos trazer oportunidades absurdas e a gente não sabe porque a gente não vê. Então, se a pessoa entra no nosso Instagram e a gente tá num dia ruim, ela não vai pensar que a gente tá num dia ruim. Ela vai julgar e vai ter as próprias percepções de valores sobre nós pautado naquele dia. E é a verdade. Eu geralmente, quando eu vou postar alguma coisa que eu tô puta, eu posto nos meus melhores amigos, que, tipo, são 5, 10 pessoas ali.
são minhas amigas mesmo. Eu espero estar lá. Ai, Mas exatamente. Você tá lá. É exatamente isso que você deve fazer. E cada vez ser mais intuitiva no tipo, estou sendo intencional? Por exemplo, esse daqui, o dia que tudo virou a chave. Cara, essa sequência aqui você pode utilizar de cliente que já te tratou mal, de cliente que já te deu bolo. E aqui tem variantes. Por exemplo, você pode tirar foto de uma agenda. Eu lembro do dia que eu percebi que não dava mais para continuar assim. E a agenda toda vazia. Você já vai criar uma retenção. Aí você pode colocar embaixo para deixar ainda mais claro. Eu não aguentava mais ver a minha agenda assim. Vai anotando. Você já cria uma atenção, uma curiosidade. Por que eu já coloquei a previsibilidade? Porque o nosso público é um público que tem que mastigar muito as coisas. E aí, já em sequência, tem que colocar. Eu estava com R$0 na conta e pensei, ou eu mudo agora, ou eu vou continuar nessa por anos. Coloca uma musiquinha gospel de fundo triste, ou instrumental. Foi aí que eu decidi fazer algo diferente. Aí você pode colocar em você uma foto bem antiga, ou você num curso quando você já estava bem estruturada. Porque a narrativa, você tem que pensar e começar a colocar mais estratégia agora, que cada narrativa quem cria é você. Se você usou a cena 1 e a cena 2, você recriou e colocou a cena 3, já quando você estava estabilizada com vários cursos, fazendo uma unha incrível, o impacto que dá entre a primeira e a segunda foto com a terceira é o que faz a retenção das pessoas, é o que faz as pessoas terem uma percepção de valor mais agregada sobre você. E às vezes você quer fazer tanta construçãozinha de ano a ano e você esquece de causar esse impacto. Porque como você é uma pessoa muito detalhista e a sua comunicação é uma comunicação muito extensa, você perde pelo cansaço. Então, às vezes, quando você podia ser mais direta e menos prolixa, a pessoa se vai. E isso a gente precisa corrigir agora. Porque quando a gente estiver com o seu produto digital, ou quando você já estiver com as suas mentorias bem estruturadas, como que você vai falar sendo prolixa? Você vai cansar essa comunicação cansativa que a gente vai mexer. Tá. Aí, beleza. Aí você foi na cena 3, aí foi pra cena 4. Aí na cena 4, na cena 3, como você já causou o impacto de mostrar o seu muito depois, não foi fácil no começo. Aí, olha, a quebra, você volta. Mas com constância eu consegui. Aí você podia até usar aqueles stories que um de cima, um de baixo. Não foi fácil no começo, mas com a constância eu consegui. Aí vem aquela dualidade que a gente fez lá nos primórdios. E aí no quinto, agora eu quero compartilhar isso com você. Mande o eu quero aqui no direct que eu te explico. Você não falou o quê, não falou nada, mas esse storytelling, ele já é, número 1, um funil invisível, que é o que eu já te falei. Ele é curto, ele é direto e ele é claro. Sim, e daí ele indo pro destaque, a pessoa já vai direto pro curso. Isso aí, por quê? Porque você está criando uma sequência intencional e estratégica. Essa é um funil que você vai deixar o seu melhor resultado. Ok. Só que você vai utilizar esse mesmo modelinho com palavras diferentes, volta e meia, com assuntos diferentes. Então, você pode usar isso com carro, tirando foto de um carro que você tinha para um carro que você tem hoje. Aí as pessoas esquecem. Um outro dia você tira foto da fachada do seu estúdio. Vai anotando esses temas e para de comer. Uma fachada do seu estúdio ou da sua mesa, que hoje tem vários produtos e um dia não teve. E é aí que você começa a dar vazão à sua criatividade, da sua maior dificuldade que sempre foi de ver coisas da rotina que você não sabia como aplicar na intenção do seu conteúdo. Se a ligação cair, caso ela caia, você tem Zoom aí? Tenho. Você cria o link, você grava e me manda. Tá. Porque hoje, como você foi a última, minha filha. So sorry. Ok. Esse roteiro ficou claro? Ficou. Então, o que você hoje vê? Dicas de quando você pode usar isso? Segunda ou terça ou até quarta dá, quinta, aliás, até quinta dá, porque quinta dá. Mas agora, menos sexta, sábado e domingo. Tá. O que pode se encaixar nesse roteiro na sexta ou no sábado ou no domingo? Coisas de lazer que você já viveu e hoje você vive diferente, que são palpáveis. Que tipo, Paula? Não só bens materiais, como eu já falei, como carro, viagem, mas pode ser uma ida no shopping, é uma roupa, algo que você sempre teve vontade de ter e não tinha. Pode ser o seu celular. Coisas que não são grotescas. Colocarem a narrativa te mostra humana.
Então, se hoje você tem um celular de última geração, já existia um dia que você não pôde ter. E aí você traz para perto essas pessoas que olham para você e a gente ativa o gatilho que tanto você queria, que era fazer com que as pessoas olhassem para você e quisessem ser e ter a jornada que você tem. E isso, para a construção da marca, se você fosse comer, eu juro. Tem um pedacinho, mas Da marca pessoal, você tem que ter sororidade com a sua mentora, entendeu? Que eu comi um pacote de 500 calorias de passatempo por sua causa. Ai, eu nem vou te contar tudo que eu comi de besteira. Eu Enfim. engordei 1 quilo. Ai, amada, não vamos falar disso. Eu tô com 81, eu tava com 78. Mas tudo bem, que eu tô gostosa ainda assim. Eu vou voltar. Mas você tá toda definida, né, meu amor? Ah. O meu 1 quilo veio só pra barriga, que a minha barriga tá desse tamanho. Mas a sua bunda é linda e eu não tenho. Vamos voltar, porque eu falei que esse ano ia ser diferente. Vamos lá. Foco, Paula. Foco. Então, eu preciso que você comece a colocar em prática coisinhas normais. Paula, vi uma coisinha que eu não levei a ferro e fogo. Eu não quero que você leve a ferro e fogo quando você não tiver com vontade de levar. Só seguir a estratégia de sequência. Fechado? Fechado. Beleza, então dá um check aí, organiza sua anotação, coloque isso aí como gatilho de transformação, tipo 1, alguma coisa desse tipo, tá? Pronto. Agora, o que você acha que você já vai definir como 5 pilares das rotinas dos stories? Para você oxigenar um pouco seu cérebro aí também. Eu tô ouvindo. Ah, tá. O que o Renan faz pra mim, os mimos, almoço, essas coisas. Aí, o que você tem que fazer? Eu quero que você comece a anotar frasezinhas que você às vezes vê no Instagram. Ai, como é que eu ativo aqui de novo? No Instagram, de frasezinha curta que você vê de marido, de cuidado, de Deus, que dê para associar a esses feitos que ele faz. Eu não quero que você reposte mais post bonitinho. Eu quero que você pare o post, abra o bloco de notas e escreva a frase. Esse bloco de notas vai ser um acervo de frases inspiradoras. Tá. Anota. Ah, igual o stories que eu postei ontem, né? Eu não vi. Eu postei o mesmo cara que reclama que eu sou mimada, é o mesmo cara que... Isso aí, eu vi. Então, eu fiz esse ontem. Pois é, para você ver. Olha como que o cérebro humano é. Quando você usa a palavra mimada... Não vou comer mais. É o Renan? Aham. Também Não, bronca da Paula. mas Falou respeito. que não é pra mim comer. Eu tô aqui sem jantar e ela precisa do cérebro focado em mim e não fazendo a digestão da carne. É isso aí, eu concordo. Obrigada. Você que foi filha da puta, eu pedi pra fazer jantar antes das 9, mas tudo bem. Ixi, não vai falar assim com o marido. O que minha mãe tem a ver com isso? Ele me chama de filha da puta toda hora, é normal, é apelido carinhoso. Tá bom, Renan, tá bom. aproveite pro humor da sua mulher voltar a ser maravilhoso e ela voltar a ser uma mulher evoluída, porque voltamos e agora é muito mais radical do que antes. É isso, pega no pé. Bora lá, Juliana. Próximo. Você falou, olha como o cérebro é, porque eu consegui ligar o que Porque você você pediu ligou agora. a palavra mimada, que é uma palavra que as pessoas levam muito pro pejorativo, pro positivo, e isso já cria no cérebro o entendimento de as pessoas têm uma concepção de você sabe disso, mas você leva elas a crer que, graças a Deus, você é mimada. E aí você gera nelas eu queria estar ali. Eu também queria ter um marido que me mimasse. E aí você gera uma admiração pela vida de alguma coisa que não tá no meu controle ter. E as pessoas, elas são obcecadas por algo que elas queriam ter, mas não tá no controle delas ter. Isso não é bom ser usado muito, mas como isso já é da sua vida e faz parte, é algo que deve entrar, sim, dentro da rotina da linha editorial dos stories. Ponto. Dentro disso, quais são as formas de serem abordadas? Dessa forma, você vai trabalhar a criação dos stories assim. Aconteceu alguma coisa natural que você postou? Eu vou gourmetizar. Como eu vou gourmetizar? Eu vou pegar uma parcela do que aconteceu, pode ser um videozinho e botar uma música bonitinha. No outro dia pode ser uma frase que ele fala que você pega escondida ou fala de novo o que você falou e solta, vai no bloco de notas, vê a frase, uma das frases que você consome sempre, mas que agora você vai salvar de um jeito diferente, de um jeito inteligente. Você não vai salvar o post, porque quando salva, ele se perde, você vai ter preguiça de voltar lá, porque você já vai estar gravando os stories, até você salvar, até você procurar, o momento já passou. Muito mais fácil você trocar o aplicativo, ir no bloco de notas, ver alguma frase, pegou, acabou.
é simples, é ágil. No meu celular eu tenho uma pasta que são de pensamentos e frases, que a minha cabeça pensa muito e eu preciso despejar em algum lugar. Então eu tenho aqui, ó. Não aparece. Tá a tela toda branca. Tá. Ó. Vi. É muito longo, eu tenho muita frase. Por quê? Porque eu sei que ao longo da minha vida, ao longo do dia a dia, vão acontecendo várias coisas, tanto no fitness quanto no meu, que eu vou querer postar e eu vou querer ter narrativas. Só que às vezes eu não tô criativa, às vezes a coisa não vem na minha cabeça. E aquilo ali pode ser um start para eu pensar algo que se encaixe naquela situação. Então, provérbio, passagem da Bíblia, alguma coisa de livro, alguma coisa que você ouviu na televisão, alguma coisa que alguma cliente falou, alguma frase que você fala assim, nossa, profundo, você anota. Beleza. Feito isso, isso vai funcionar tanto para o pilar Renan, quanto para o pilar filho, quanto para o pilar arrumar as coisas, autoestima, que também você pode variar entre arrumar o espaço com se arrumar, ou com uma ida no shopping que você vai comprar. Como eu gourmetizo isso, Paula? Tira uma foto da sacola de cima, coloca um filtro legal, baixa o aplicativo Tesa,